Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não faço tão alto. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. Zeferino Coelho nasceu em Paredes em 1945. Matriculou-se na Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 1962, onde se licenciou em Filosofia em 1969. No seu percurso universitário cruza-se com Edgar Correia, pai de Fernando Medina, José Bento, marido de Marcela Torres, que é irmã de Cláudia Torres, ambos filhos de Flauzino Torres, com João Teixeira Lopes, pai do nosso colega docente da Faculdade de Letras e militante do Bloco de Esquerda, com César Oliveira ou com Vítor Branco, fundador da Unicep. Foi candidato da CDE, Comissão Democrática Eleitoral, a oposição permitida ao regime nas eleições de 1969, em plena primavera marcelista, como se chamava, e é nessa altura, já licenciado em Filosofia, que se cruza com José da Cruz Santos, que o convida para trabalhar na Editorial Inova, um projeto editorial onde se manteve até o ano de 1971. Em 2 de janeiro de 1972, data da sua incorporação no serviço militar, entra na clandestinidade e passa a ser funcionário do Partido Comunista, de que era militante desde 1964 ou 65. Depois de 25 de Abril foi chamado à tropa, como aconteceu a muitos chamados refratários, ingressando em setembro de 75. Em 77, concluído o serviço militar, funda a editorial Caminho, associada ao jornal O Diário, onde se mantém desde então. Deve-se a ele o perfil desta editora, que publicou José Saramago, Prémio Nobel da Literatura em 98, e 7 dos vencedores do Prémio Camões, os portugueses José Saramago e Sofia de Melo Breiner Anderson, Arménio Vieira e Germano de Almeida de Cabo Verde, José Craveirinha, Mia Couto e Paulina Gisana de Moçambique e Luandino Vieira de Angola. Em 2019 recebeu a condecoração pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de Grande Oficial da Ordem Infante Dom Henrique, e em 2022 foi distinguido com o Prémio Vasco Graça Moura de Cidadania Cultural, celebrando a sua atividade de mais de 50 anos em prol da literatura e da cultura portuguesa. Eu começo por agradecer ao Dr. Zeferino Coelho a ter cedido a concedermos este testemunho, esta entrevista, e começo por lhe perguntar como é que foram os seus tempos de estudante da Faculdade de Letras entre 1962 e 1969. Julgo que foi dos primeiros alunos da chamada refundação da Faculdade de Letras. Exatamente. Antes disso, eu queria fazer aí uma pequena observação em relação a esse resumo biográfico que deu, porque, digamos, eu não estava sozinho na Editorial Caminho, não é? E havia lá outros colegas, não é? Portanto, trabalhavam lá também na programação editorial, e eu não queria que eles ficassem apagados, não é? Porque, digamos, todos fomos importantes na criação daquela editora, não é? É o caso do José Oliveira, que tratava sobretudo de ficção estrangeira e livros para jovens e crianças, o Belmiro Guimarães, que criou lá 2 coleções, uma de ficção científica e outra policial, que ainda hoje são muito louvadas, não é? E, portanto, digamos, todos nós fazíamos aquele grupo, não é? que criou a editora. Bom, agora quanto à sua pergunta, de facto, eu entrei quando a faculdade reabriu, não é? E aquilo era só tinha 2 cursos, Filosofia e História. Eu fui para a Filosofia e, portanto, no primeiro ano havia 2 turmas, não é? Mais ou menos 40 estudantes cada uma, não é? 40 de História e 40 de Filosofia. Depois aquilo foi crescendo à medida, no ano seguinte já era ao dobro e tal, e depois foram acrescentados outros cursos e tal. Bom, e depois foi por aí fora, não é? Mas, sim, eu sou refundador daquela faculdade. Como era o ambiente entre os alunos e os professores, nessa altura? Bom, entre os alunos o ambiente era bom, não é? Portanto, éramos poucos, conhecíamos todos, não é? Todos conheciam todos, não é?
Em relação a professores, os professores foram escolhidos a dedo, não é? E com um critério fundamentalmente político, não é? Muitos deles eram muito fraquinhos, devo dizer. Não é? Havia o professor de História da Arte, que era o Ferreira de Almeida, que era um bom professor, não é? Mas o resto era tudo muito fraquinho. Um deles era aquele que foi Presidente da Câmara de Vieira de Carvalho, não é? Que dava a história moderna e contemporânea, não é? Que ficava pela Revolução Francesa, nunca saímos daí, não é? E ele não sabia muito daquilo, não, de facto, não é? Mas ele estava a fazer uma carreira política, foi orador num congresso da Associação Nacional Popular e tudo isso, tudo aquilo era marcado, muito marcado politicamente. Nós éramos bastante atrevidos, não é? E intervínhamos nas aulas e até nós, de vez em quando, questionávamos e, portanto, eles tinham que fazer ali um jogo para não se saírem mal, não é? Porque assim, entra em 1962, portanto, ano da crise académica. Exatamente. E sai em 69, ano de crise académica. Exatamente. Parece mas escolheu... Não escolhi, mas quer dizer, eu senti sempre isso, não é? Sobretudo da entrada, não é? Porque entrei num período de ressaca, não é? Portanto, eu entrei no ano letivo 62-63 e eu entrei num período de ressaca, não é? E isso é muito desagradável, entrar no comboio em coisas dessas, não é? E nessa altura já vivia no Porto ou vinha de Paredes para o Porto? Não, eu digamos, aquilo eu fiz a instrução primária em Paredes, não é? Depois, a instrução pública terminava aí. Naquela altura, em Paredes, não tinha mais nada. Tinha um colégio particular que eu frequentei. Eu fiz até ao 5º ano. E depois, para o 6º ano e o 7º ano, portanto, eu já não pude ir para o Porto. Cheguei lá, fui ao Liceu Alexandre Colano e fui ao Odo, ao Manuel II. Já não tinha lugar, portanto, aquilo já não tinha lugar, não é? Estava cheio. E eu fui estudar para Guimarães e portanto, então fiz o 7º ano e depois vim para o Porto. Vim para o Porto alugando um quarto, não é? Também os meus pais não. Entretanto, eu tinha vivido sempre com o meu avô. O meu avô podia me sustentar perfeitamente, mas entretanto o meu avô morreu, estava eu no primeiro ano da faculdade, e o meu pai disse-lhe, pá, tens muitos irmãos, portanto agora vê lá se arranjas um emprego, porque eu tenho dificuldade em aguentar-se. E eu arranjei um emprego na Companhia das Águas e foi estudante trabalhador então? Fui estudante trabalhador sempre, não é? Sempre. Adivinho que no meio estudantil um dos grandes temas era a guerra colonial na altura. Exatamente. Exatamente. Essa era uma preocupação logo, não é? Portanto, a guerra começou em 1961 em Angola e em 1961 eu tinha 16 anos, não é? Portanto, e aquela era a grande preocupação, não é? Porque ia toda a gente para a guerra, não iam exatamente todos, mas a esmagadora maioria ia e não havia como escapar. Não é? E, portanto, concluindo o curso, não é? Exatamente, concluindo o curso, havia um sistema de adiamentos. Digamos, quem passava o ano podia meter um adiamento da incorporação. Eu, mesmo tendo reprovado 2 anos, continuaram a admitir-me o adiamento, não é? E aquilo até se dava, eu terminei em 69 e fui chamado para a tropa no fim de 71, para me apresentar exatamente logo no primeiro dia de janeiro de 72, né? E portanto entre 69 e 72 não andei por ali, né? Havia aliás até uma espécie de Estado Civil, né? Para certas pessoas nessa altura, que se traduzia no seguinte: alguém me perguntava, então o que é que tu fazes? Não, estou à espera de ser chamado para a tropa. Era uma... Estar à espera. Um compasso de espera. Exatamente, a gente ficava ali à espera que nos chamassem. Até que finalmente lá me chamaram, mas ainda demorou este tempo. Me levou sempre a pensar, digamos, que apesar de tudo, haver uma migração massiva e tudo isso, digamos, haver a luta contra a guerra, essas coisas todas, não havia falta de carne para canhão, não é? Havia falta de oficiais do quadro permanente. Isso havia, não é? E aliás até está um dos motivos próximos
do 25 de Abril, é essa maneira como o regime tentou resolver o problema, né? Mas, digamos, bom, quer dizer, tive esse lapso de 2 anos e tal, que não fiz nada, e então é que fui trabalhar para a Inova. Durante o seu percurso na universidade, na Faculdade de Letras, havia muita oposição, digamos, a oposição era muito visível no meio estudantil? Ali era, quer dizer, não era tanto como em Lisboa ou como em Coimbra, não é? Portanto, no Porto era tudo muito mais soft, não é? Mas ali sim, eu também tive sorte, porque nesse curso de Filosofia, esses tais 35, 40 que entraram, eu fui encontrar pessoas, não é? Bastante mais velhas do que eu, não é? E todas elas com um passado de luta antifascista. Alguns tinham já estado presos, não é? E fui parar ao meio deles, não é? Eu vinha de Paredes, que é uma terrinha que sempre foi muito conservadora, e depois naquele ambiente que havia de medo, quer dizer, as pessoas, a política era uma coisa que queimava, não é? E portanto, melhor a gente não se meter nisso, não é? E depois tinha passado por Guimarães e tal, para além daquelas inquietações mais ou menos vagas que dão por esta altura dos 16, 17 anos, não é? A política para mim era uma coisa praticamente inexistente, não é? E quando chego ao Porto vou dar com esta gente, pá. E aí foi o meu período de formação. Exatamente, aí é que as coisas começam, não é? Eu li, a certa altura, que frequentava o Piolho de dia e o Ceuta à noite. Sim, sim. Dois cafés emblemáticos. Exatamente, a gente fazia a vida de café, não é? E o Piolho era ali mesmo perto da faculdade, não é? Sim, claro. A faculdade nessa altura é onde é hoje o Instituto Abel Salazar, e portanto a gente frequentava ali a coisa, portanto, o centro da nossa vida era ali, não é? E portanto estávamos sempre ali, não é? E ali, digamos, a gente juntava-se ali, não é? Depois é que, digamos, a cidade cresceu, a universidade também começou a crescer e aquilo começou a espalhar-se um pouco mais. Naquela altura, ali o centro estudantil era ali. Era ali. Era uma universidade muito nuclearizada. Exatamente, estava ali. Depois a Faculdade de Letras mudou para o Campo Alegre, né? Eu ainda cheguei lá a ir, porque aquilo o curso tinha um seminário no fim do curso. Ainda cheguei lá a ter umas coisas de seminário, umas reuniões de seminário. Exatamente, lá no Palacete, lá dos avós da Sofia. Né? Mas o centro era ali é que a gente se encontrava. O Ceuta, à hora do almoço, estava sempre cheio, completamente cheio, não é? Porque é pouco, assim, para grupos mais coesos, mas à noite não. À noite era uma coisa, estava a meia casa ou nem isso, não é? E, portanto, e tinha os habituês, não é? O João Teixeira Lopes, o Zé Bento, não é? E a mulher, portanto, era ali, e sentávamos todas as noites ali no mesmo sítio. Né? Uma espécie de tertúlia. Exatamente, e assim, aquilo tinha uma parte que era de almoços e jantares, né? E o maestro Silva Pereira ia lá muitas vezes comer quando estava lá no Porto. O irmão do João Teixeira Lopes, que era arquiteto, né? Também fazia o mesmo, também lá estava todas as noites, né? Pronto, e a gente ia ali conviver. Falava-se bastante de política. E não havia as preocupações com... Havia, sim, eles estavam lá e, quer dizer, e a gente até os conhecia, não é? E como nós os conhecíamos, eles até se afastavam um bocado, porque depois a gente começava a andar bocas e tal, e eles incomodavam-se, né? Mas a partir de uma certa altura, já no fim do curso, não é? E fim de anos 60, nós começamos a tornar-nos muito, não digo bem corajosos, mas atrevidos, não é? Portanto, às vezes estávamos ali a discutir se põe bombas, se não se põe bombas, em altos berros. Quem era especialista, o César Oliveira, era um dos mais batalhadores. Às vezes toda a gente, o café parava a olhar para aqueles loucos que estão ali a discutir. Mas havia... Mas também aquela coisa de, digamos, de pisar o risco, o prazer de pisar o risco e esse tipo de coisas. E como é que aconteceu ser candidato
nas eleições de 1969, julgo que foi o mais jovem candidato da Comissão Democrática Eleitoral. Talvez, não é? Portanto, aquilo, houve eleições, não é? Como havia, de 4 em 4 anos, aquela coisa estranha a que chamavam eleições, não é? É que só alguns Mas que votaram. era uma fachada, quer dizer, primeiro, digamos aquilo, o número de eleitores inscritos era baixíssimo, não é? Todos controlados. Exatamente, e aquilo, depois eles, os funcionários públicos, eram inscritos nos cadernos eleitorais oficiosamente pelo próprio, digamos, aí o governo tinha a ideia de que esses eram mais ou menos fiéis, não é? E era muito pouca gente, digamos, depois, entre 1973 e 1975, o número de eleitores inscritos sextuplicou, não é? Portanto, porque aquilo não era nada impulsionado, digamos, até era a oposição a que de vez em quando fazia-se campanhas, vai-te inscrever nos cadernos eleitorais e tal, não é? E, portanto, houve essas eleições, tinha havido o Marcelo, portanto, o Salazar tinha desaparecido e agora era o Marcelo, havia, portanto, a chamada Primavera Marcelista, que na realidade era só palavras, não era mais do que isso, não é? Mas em todo o caso existia. Criou alguma não é? expectativa, não é? Exatamente, criava alguma expectativa, até para irmos experimentar que limites é que há, não é? E, digamos, também lá se criou, os democratas dali do Porto também criaram a sua comissão eleitoral e eu fui também escolhido para candidato da Comissão Democrática do Porto e bom, aceitei, convidaram-me, então não queres ir e tal, também, então vamos lá isso. Eu já era ativo, né, no movimento associativo lá da Faculdade de Letras e tudo isso, portanto, para mim foi natural, não é? Teve impacto na sua vida pessoal e académica essa candidatura? Teve impacto, sim, não é? Teve impacto. Do ponto, digamos, o Cruz Santos conheceu-me por aí, por essa via, não é? Eu, digamos, tornei-me célebre, não é? A oposição democrática do Porto, quando queria mostrar que a juventude estava com os democratas, chamava-me. Eu aí e o Cruz Santos, que é homem de esquerda, já era. Garoto propaganda. Exatamente. E portanto, o Cruz Santos conheceu-me. Se eu não tivesse sido candidato, provavelmente ele nunca tinha reparado em mim, não é? E foi por aí que ele é homem de esquerda, não é? Já era, tudo isso, não é? Portanto, dava-lhe jeito de ter ali alguma pessoa com quem pudesse confiar minimamente para trabalhar com ele. Também o entrevistamos. E portanto, esse teve impacto, até, digamos, condicionou até ao meu futuro, porque eu, em princípio, iria ser professor de filosofia no liceu, Claro. E que não me agradava especialmente, mas, quer dizer, era a alternativa, era Coutinho, Relativamente segura. exatamente, não é? Portanto, aí nesse aspecto teve, não é? Portanto, foi de facto decisivo para a minha vida, não é? Mas, portanto, nessa altura já tinha concluído a licenciatura. Em 69 concluí, não é? Portanto, do ponto de vista académico, eu fui sempre muito fraco aluno, não é? Porque na realidade eu andava lá no associativo e fazer isto, aquelas coisas todas e tal, e a gente ali, como os professores também não exigiam muito, porque eles também não davam muito, não é? Lá fui fazendo, chumbando aqui, chumbando acolá, não sei o que, lá fui fazendo, não é? Mas eu até acho que eu acabei por beneficiar da minha atividade política também nesse aspecto, porque em 69, a última cadeira que eu fiz foi em 69, precisamente, depois das eleições eu tinha deixado, era uma cadeira de psicologia que ninguém gostava lá, a gente não gostava daquilo, o que é que está aqui, isto aqui a fazer, aquilo era uma cadeira de psicologia experimental, eu copiei, devo ser franco, na escrita, copiei pela colega do lado e depois fui lá, a professora ela era professora da Faculdade de Medicina, ela vinha da área da psiquiatria, não é? Aquilo depois era arranjado assim, está a ver? Aquilo era uma coisa deplorável aquela faculdade. E eu acho que ela começou-me a fazer perguntas e eu não respondi. Perguntas orais, no exame oral. No exame oral, e ela chegou por dizer, o senhor não percebe nada disto. Não, senhor, não vale a pena. E deu-me um 12, está a ver?
Eu acho, é da minha responsabilidade, mas eu acho que eu tinha andado na campanha eleitoral, não é? Era a última cadeira que me faltava. Não é? Ela teve um bocadinho medo de o chumbar. Eu acho que isso pesou, não é? Porque o que eu merecia era chumbar, de facto, não é? Mas eu acho que ela não quis meter-se nisso, não é? Ou agora estragar a vida do rapaz, numa cadeira de psicologia Que é lateral em relação ao curso, exatamente. Não, eu acho que beneficiei disso. E, portanto, logo a seguir às eleições de 69 é quando é convidado por Cruz Santos para colaborar na Inova. Eu fiquei, portanto, nessa espécie de limbo, não é? De estar à espera de ser chamado para a tropa, portanto, andava ali. Eu mantive sempre, eu tive um emprego, o emprego que eu arranjei quando o meu pai me disse para eu arranjar um emprego foi na Companhia das Águas. Não é? Eu aí mantive-me sempre, porque aquilo, eu fazia parte da equipa, do grupo de trabalhadores, não é? Que iam de casa em casa fazendo a contagem, a leitura dos computadores. Não é? Aquilo durava 2 horas, não é? O trabalho, e depois acabava. Não é? Já estava tudo feito. E, portanto, tinha uma tarefa diária? Tinha aquela tarefa, era um caderno de coisas, teria, suponha que 100, 120 contadores, não é? Uma vez terminado aquilo, a gente ia lá buscar de manhã o trabalho, ia fazer o trabalho e só lá voltava depois no dia seguinte de manhã para ir buscar mais trabalho. Sendo que por volta do dia 22, 23 o trabalho acabava mesmo, não é? E então até ao fim do mês a gente ia lá, era a poder, podem-se ir embora, não é? Isto para um estudante é ótimo, não é? Claro. E, portanto, conciliou esses 2 empregos? Exatamente, quando eu não deixei o outro, não é? Porque apesar de tudo aquilo dava-me uma coisa certinha, só me ocupava 2 horas por dia e alguns dias nem isso, e no Cruz Santos era um part-time só à tarde. Portanto, eu conseguia gerir as coisas, não é? Havia lá um aluno que já tinha, muito mais velho que nós, e que foi para lá e inscreveu-se, porque ele era cônsul em Vigo, né? E então achou que queria fazer filosofia e interessava-se por aquilo, e lia e tal, inscreveu-se lá para fazer o curso, e nós fazíamos o exame oral e depois íamos ali trocar impressões para o piolho, então como é que correu. E um dia ele chegou lá e chegou, então você diga lá. Houve lá um incidente engraçado, porque estávamos a falar do Kant e da crítica da razão pura, e depois surgiu, já não me lembro que questão, e ele estava a defender não sei o quê, eu disse, mas ó, doutor, aqui, no prefácio, à segunda edição, o Kant faz umas correções e umas alterações a isso. Se o doutor quiser, ali, essa edição está ali na biblioteca, vamos lá buscar e vemos. Não é preciso, pá, não. Já nos rimos imenso, não é? Passado um bocado, veio outro aluno, aos berros, furioso. Vocês sabem o que é que o gajo me perguntou, pá? O que é que diz o Kant, mas uma vez com a Clementina, a Carmelita, isso até se passou comigo, estava tudo ali na aula, tudo muito sonolento, e ela estava a explicar que digamos, estava a demonstrar um teorema com sequência das proposições, estas não sei o quê, esta é verdadeira, esta é falsa, não é? Depois disse, bom, e como isto termina numa proposição falsa, o teorema fica demonstrado. E a proposição falsa era, a luz não é um número primo. Eu estava assim, aquilo que nós soar nos ouvidos, a luz isto não é falso, isto é verdadeiro, não é? Pronto. Estou ali a meter os pés para as mãos, pá, depois um dia desses eu arranjo, trago-as, nunca mais, quer dizer, volto ao assunto. E depois nós próprios, eu e o Chico Melo, que era meu amigo, que já vinha comigo de Guimarães, nós próprios a estudar para o exame, na biblioteca, olha aqui está, pá, esta coisa, olha aqui, tinha uma nota, isto não é falso, não é verdadeiro, é uma proposição sem sentido e demonstra-lhe mesmo o teorema. Está a ver? Portanto, isto caracterizava muito o ambiente. O ensino Eles eram escolhidos por razões políticas, não é? E pronto, e o resto, isso é que era importante, o resto tinha uma importância relativa. Em finais de 1971 foi chamado
para a Exatamente. tropa e Apareceu o meu nome nos editais. É nessa altura que decide Exatamente. Portanto, eu entrar na tinha... clandestinidade. Bom, eu tinha uma vida política lá bastante ativa e tudo isso, não é? E um dia lá no PCP, que eu pertencia, colocaram uma questão: o que é que vais fazer quando deixares de estar à espera de te chamar para a tropa? O que é que vais fazer? Não queres passar à clandestinidade? Devo dizer que nunca foi coisa que me entusiasmasse por ela, não é? A política para mim foi sempre uma chatice que eu detesto, essa coisa de andar ali atrás deste e atrás daquele, e não sei o quê. Sempre detestei. E fazia porque achava que não podia recusar-me a fazer, porque era o meu dever absoluto, quer dizer, dar o meu contributo. Não é? E eu fiquei de pensar e pensei e disse que sim, não é? Aqui pesou o sentido de dever, quer dizer, o que é que eu vou argumentar que não, não é? Eu sou livre, sou completamente livre, alimento-me a mim próprio, quer dizer, não tenho motivo nenhum, não tenho uma mãe. Casado na altura, não? Sim, eu casei-me em 69 também, não é? Portanto, era eu e a minha mulher, portanto, não, evidentemente que falámos os dois, não é? E pronto, tudo bem, quer dizer, não tínhamos motivo nenhum para... E também aquilo me arrancou dali, está a ver? Arrancou-me dali, porque eu não... A política eu não achava graça nenhuma, mas sempre foi muito bastante Portanto, ativo. viveu 2 anos na clandestinidade. Sim, mas aquilo foi uma clandestinidade particular, não é? Porque eu fui, digamos, como funcionário do PCP, para uma rádio que o partido tinha, um posto de rádio, não é? Que transmitia a partir de Bucareste, não é? E, portanto, fui para aí, não é? Portanto, não era propriamente uma clandestinidade cá dentro, embora, era exilado. eu não me inscrevi para ali, quer dizer, isso não existia, não é? Portanto, a gente ia para onde nos mandavam, não é? Mas mandaram para ali porque era o que dava jeito, havia lá umas pessoas que tinham que ser substituídas. E eu fui para lá e estive sempre lá, mas também foi esse curto período. Eu cheguei lá para aí em março, abril de 72, e depois do 25 de abril vim embora. Portanto, foi um curto. E como foi a adaptação a Bucareste e à Roménia? Quer dizer, a gente vivia numa espécie de nós, eu e os meus outros camaradas que lá estavam, vivíamos numa espécie de bolha, não é? Nós estávamos lá para fazer aqueles programas diariamente, o resto que se passava à volta, a gente não se metia, não é? Dizíamos, porque víamos assim, de modo geral, dizíamos para nós próprios, quando quisermos o socialismo no nosso país, vamos fazer de maneira diferente, não fazemos assim. Mas não estávamos lá no nosso grupo, não é? E fazíamos depois uma vida normal. Eu tinha um apartamento, a minha mulher estava comigo e não sei o quê, portanto ela também trabalhava lá e, portanto, tínhamos férias, tínhamos a vida normal, íamos às compras, íamos ao cinema, íamos à música e tudo isso, mas não estávamos integrados. Quer dizer, não regressou a Portugal a não ser depois do 25 de Exatamente. Quer dizer que, apesar de tudo, foi uma decisão que o afastou de família, de amigos? Sim, não é? Portanto, ali, depois o PCP era muito rigoroso nessas coisas, não é? Nós estávamos lá com uma identidade falsa, não é? Eu era brasileiro, não é? Tinha um nome falso e era brasileiro. Depois aquilo que criava, às vezes, situações um bocado embaraçosas, porque eu não era brasileiro, não é? E uma vez a minha mulher foi atropelada na rua, uma coisa ligeira, não é? E depois foi para casa, aquilo, uns arranhões, não é? Mas o homem e a mulher que o atropelou foram lá, levaram umas flores, muito obrigado, porque a gente não chateou ninguém, não é? Então vocês, essa é brasileira, que engraçada e tal, então, e o que é que fazem aqui, não é? São conversas normais, não é? Somos jornalistas, não é? É jornalista, então vocês são acreditados junto da agência de notícias lá. Pois, sim, claro, então conhece fulano. Pronto. Isso é mais difícil. Exatamente, a gente chega aqui e cala-se e começa a assobiar para o lado
eles começam a perceber que há ali qualquer coisa que não bate certo. Então, muito boa tarde, muito prazer, foi assim, quer dizer, não dava para nós, embora o PCP achava que não, vocês podem estar com toda a gente, não tem que ser brasileiros. E nesse período de tempo ficou afastado da edição? Nunca mais pensou na edição? Não, ou não. enquanto lá esteve acompanhava o movimento editorial da Roménia? Não, quer dizer, eu por lá tive preocupação de apesar de tudo, aprender romeno, porque gosto desse tipo de coisas, não é? E dava-me jeito, porque conviver ali com as pessoas, ir ao restaurante, ir aqui, ir lá, não é? E interessava, isso estudei romeno, falava muito bem romeno, não é? Aquilo é uma língua simples para nós, não é? E eu falava. Eu falava até sem sotaque, e às vezes até os deixava um pouco surpreendidos, não é? Portanto, eu brincava com isso, não é? Portanto, comparar muitos livros, com muitos discos, nesse aspecto, aquilo, nós tínhamos, quem pagava o nosso ordenado era lá os romenos, não é? E tínhamos o ordenado dos jornalistas. Eu acho que eu nunca tive tanto dinheiro. Porque tu vais dizer, vamos, temos uma semana de férias no inverno, vamos então, onde é que vamos então? Então lá íamos, apanhávamos o avião, um hotel, com o dinheiro do mês, percebe? Comprava imensos discos, comprava imensos livros, né? Também comprei uns discos, comprei essas coisas todas, né? Com o dinheiro do mês, nunca. Portanto, nesse aspecto, digamos, agora aquilo era uma bolha. Nós tínhamos uma identidade falsa e era uma bolha. Vivíamos sempre uns com os outros e nesse aspecto era duro. E estávamos muito longe daqui. Recebíamos a imprensa de cá, com atraso, não é? Recebíamos vários jornais, não é? Ouvíamos as ondas curtas aqui da emissora nacional, tínhamos lá os romenos davam-nos os telegramas das agências de notícias e pronto, não é? Mas, e o programa que fazia, lembra-se? Lembro, sim, não é? Portanto, aqui a gente tinha aquilo dividido em temas, não é? E o tema que me deram era lutas de trabalhadores, não é? Coisas que a gente às vezes conseguia descobrir, informações que chegavam via partido, de greves aqui ou ali, de movimentações aqui e acolá, depois que aquilo, quando começou o movimento sindical começou a surgir com uma certa força, né? A intersindical e tudo começou aí no princípio dos anos 70, começaram a surgir com uma certa força e, portanto, iam aparecendo notícias, aquilo tinha uma certa relevância. Depois, digamos, havia outros camaradas meus que tratavam de outros temas e distribuíamos o trabalho por aí, né? Reuníamos às segundas-feiras e às quintas-feiras para decidir o que é que íamos fazer nos dias seguintes, né? Eu lembro-me que quando foi o 25 de Abril, a notícia chegou lá, foi uma quinta-feira, portanto nós estávamos reunidos já à volta da mesa, né? E estávamos a trocar aquelas coisas, né? O que é que fizeste ontem, aquele tipo de coisas, né? E íamos começar a trabalhar, a decidir o que é que íamos fazer. Tocou o telefone e o meu camarada Aurélio Santos, que é que dirigia ali aquele grupo, né? Foi lá atender o telefone e quando voltou disse: esta tropa está nas ruas, estão a deitar o governo abaixo. Foi assim que chegou a notícia do 25 de Abril. Eu não tive dúvidas nunca, não há. É isso que eu ia perguntar, se não lhe causou estranheza ou alguma dúvida a natureza do golpe, não? Não me causou nada. Não. Nós levantámos de um salto, não é? Fomos a correr, tínhamos uns aparelhos de rádio potentes, não é? Para ir ver o que é que sabíamos, qualquer coisa. Lá pedimos lá a um funcionário romeno que fosse a correr buscar os telegramas das empresas, depois fomos ver a BBC e ao RTF, que era dos franceses e tal, a ver o que é que diziam, mas nunca tivemos dúvidas. Houve um momento
curioso porque havia lá uma das minhas camaradas, ela tinha como tarefa, entre outras coisas, ouvir a rádio de cá, ouvir a emissora nacional, a ver o que é que diziam, não é? E nessa altura, portanto, no dia 25 de abril de manhã, ela foi também ouvir as ondas curtas da emissora nacional e de repente estávamos ali todos a ouvir e ela disse: isto é o noticiário de ontem. Eles deram ontem eu aqui gravado, eles deram isto ontem. O secretário de Estado não sei quem foi a Coimbra inaugurar não sei o quê. Eles não sabiam o que haviam de fazer e me deram a fita do dia anterior. Isso foi suficiente para ela perceber que alguma coisa... Exatamente. E nós nunca tivemos dúvidas. Havia por exemplo, um outro camarada meu que lá estava, que era o Álvaro Mateus. Ele depois ele era historiador, portanto, das coisas coloniais e tal, era casado, depois casou-se com a Dalila Mateus, que tem coisas sobre a instituição nas colónias e tudo isso. Eles já morreram ambos, não é? E nós, digamos, quando foi o 16 de março, não é? 16 de março, não é? Sim, o 16 de Golpe das Caldas. Sim, o Golpe das Caldas, nós já tínhamos chegado, eu e ele, porque depois a gente passava às vezes noites inteiras a discutir, não é? E eu já tínhamos chegado à conclusão de que nesse Natal não, mas no Natal seguinte o problema português já estava resolvido. Era que estávamos naquela grande expectativa. Quando é que regressa depois a Portugal? Bom, depois, portanto, veio o 25 de Abril, né? Portanto, a indicação que nós passámos a ter, pronto, vamos continuar a coisa, ver. Esperamos que o PCP, a direção do PCP, diga, fechem. Né? E os romenos também vocês ficam o tempo que quiserem, estejam à disposição, não vamos. E nós, portanto, continuamos a trabalhar e a fazer as mesmas coisas. Nós fazíamos blocos de meia hora. Ao fim da tarde, entre as 6 e as 8, por aí, né, havia ali 2 horas que íamos repetindo esses blocos. Né? Depois ele repetia-se ainda à 1 da manhã, coisa à volta disso. Havia uma coisa para camponeses, um programa específico para camponeses, e havia mais um programa que já não me lembro o que era. Né? E continuámos a fazer isso. Né? Estava lá também a Alda Nogueira, que foi deputada depois durante uns anos. Ela já morreu também, entretanto. A Alda Nogueira teve sorte porque ela estava fora, tinha ido a Paris fazer não sei o quê, e já não voltou. Porque eu disse, então estamos aqui, que chatice. E estávamos a ver o que estava a passar cá. Estamos a perder o essencial das nossas vidas, está a passar ao lado. Depois o Aurélio Santos, não é? Também foi chamado aqui pela direção do PCP para vir para cá, isto logo aí em maio, não é? E veio ele e veio a mulher dele também. Não é? Portanto, na realidade fiquei eu e o Álvaro Mateus. E todos achávamos que devíamos, todos os dias, não é? Fazer o programa. Não é? Agora já era mais fácil fazer o programa, já tinham um acesso facilitado à informação, ou não? De alguma maneira, mas por outro lado complicava, não é? Porque a informação chegava-nos lá bastante atrasada. Os jornais chegavam uma semana depois, não é? Havia as notícias das agências, Telex, essas coisas, pronto. Sim, isso ajudava, não é? Conseguíamos apanhar as ondas curtas da emissora nacional, agora, portanto, já liberto dessas preocupações deles com o noticiário da véspera. E a gente apanhava aí alguma... Mas, quer dizer, o volume da informação era imenso, né? E chegávamos aquilo era muito complicado, não é? E, por outro lado, na realidade, a direção do PCP não nos ligava absolutamente nada. Tinha mais que fazer. Não é? Uma vez foi lá o Sérgio Vilarigues, que era o velho dirigente do partido, e nós vamos apertar o Vilarigues, vamos apertá-lo, quer dizer, e apertámos o Vilarigues, mas o Vilarigues era um tipo muito inteligente e deu-nos a volta. Queremos saber e tal. Até que depois foi lá um outro dirigente lá em setembro, que era o José Vitoriano,
E nós aí apertámos e o José Vitoriano, que não tinha a malícia do Vilariz, que falou, nós tanto o pressionamos que eu vou dizer, mas vocês fazem ideia do que é aquilo? Eu não me deito nunca antes das 5 ou 6 da manhã. A gente tem sempre imensas coisas para tratar. Pá, ainda não chegou à vossa vez, pá. O Álvaro Mateus caiu ainda consultou um psiquiatra e depois lá fomos, quer dizer, até que finalmente chegaram àquele ponto, o que é que vamos fazer àqueles desgraçados, e decidiram fechar, não é? E pronto. Isso já estávamos quê? Em outubro? Já estávamos, sim, estávamos em outubro, exatamente. Aquilo fechou, fizemos um último programa em meados de outubro e em novembro eu voltei. E como foi voltar a Portugal? Encontrou, digamos, um país bem diferente. Exatamente, ainda me lembro perfeitamente. Primeiro passámos por Paris para irmos lá a um consulado obter passaporte. Não é? Legítimo, já não brasileiro, mas português. E agora português, não é? E a primeira coisa que achei estranho foi ouvir tanta gente a falar português. O consulado estava cheio de gente a tratar de assuntos. Há imenso tempo, há 2 anos que já não ouvia assim o português. E depois lá viemos, não é? E quando vim de comboio, vim de comboio e pronto, lá chegamos, pronto, lá nos integramos depois aqui, aquela coisa, teve uma coisa ali, a sede do PCP, tinha uma bandeira à porta e tudo. Aquilo tinha muita graça. Mas para quem vinha habituado a uma coisa diferente, exatamente, aquela liberdade. Exatamente, aquilo que era bom, quer dizer, era o dia da noite, não é? Portanto, não, a noite acabou e começou o dia, de facto. Não é? Portanto, a vida lá era assim, não é? Portanto, nós, quer dizer, depois do 25 de Abril, a gente percebia-se de toda a agitação que havia aqui, né? Mas chegávamos àquela hora, tínhamos acabado o nosso programinho, depois estávamos a ler as nossas coisas, saímos e íamos para casa. A festa estava aqui. A festa estava aqui, nós saímos para casa. E quando regressa a Portugal, regulariza a situação militar, não é? Sim, quando voltei a Portugal, aquilo, digamos, havia muitos desertores, refratários, havia muitas situações dessas, não é? E, portanto, o Conselho da Revolução achou que não devia, digamos, deixar impunes, digamos assim, essas violações da lei, não é? De maneira que, em relação aos refratários... Apesar de tudo, eram militares. Exatamente, em relação aos refratários, o meu caso, bom, quer dizer, o senhor vai fazer, não fez na altura, vai fazer agora, portanto, não vamos castigar coisa nenhuma, porque isso agora não é crime, mas vai fazer o serviço militar e fui, né? E fui, entrei, portanto, em setembro de 75, e estive lá até ao fim de 76, e no princípio de 77 comecei a trabalhar na Editorial Caminho. Editorial Caminho, onde começa? Sim, aí depois ainda beneficiei na tropa da psicologia, da pouca psicologia que aprendi na faculdade. Como é que eles faziam? Portanto, aquilo, depois do 25 de Abril, toda a gente ia para soldado, não há cá aristocracias, vai tudo para soldado, não é? Exceto há algumas especialidades que interessam à tropa, não é? Médicos, não é? Veterinários. Engenheiros, talvez, não? Engenheiros talvez, não me lembro, mas licenciados em Direito, não é? Licenciados em Filosofia, não é? Porque estes licenciados em Filosofia era quem tinha tido Psicologia. Exato, não havia ainda muito pouca, não é? Mas quer dizer, as coisas dos psicotécnicos e não sei o quê, portanto, eu fui para aí. E lá fiz a tropa, não é? Ali na Avenida de Berna, que agora onde é hoje... exatamente, aí nesse edifício foi aí que fiz e beneficiei dessa coisa, não é? Depois, como não podia, não tinha dificuldade em estar quieto, dediquei-me outra vez a estudar a filosofia, não é? A psicologia. Comprei os livros e tal, e convenci lá o tenente-coronel, que era o chefe lá da minha secção, a dizer que nós devemos fazer qualquer coisa, não é? Não estar aqui, porque não se fazia nada, rigorosamente nada. Estávamos ali,
compravam, aquilo funcionava da 1 da tarde às 6 ou 7 da tarde, né? Nós, quando chegávamos, levávamos os jornais da manhã, líamos os jornais da manhã, quando acabávamos de ler os jornais da manhã, íamos cá abaixo comprar os jornais da tarde, e era isto. E eu até chateei-me e disse: porque é que a gente não faz um teste de como é que se diz, apuramento de conhecimentos, não é? Só para ver como é que é a tropa, o que é que esta gente que vem aí, e você acha e tal, acha e tal, mas como é que o teste é que a gente vê? Não se preocupe, eu vou aqui conceber um teste. E concebi um teste. Depois cheguei ao fim, fiquei com uma dúvida. A gente chegava ao fim e fazia um cálculo, calculava a curva de Gauss, não é? E aquilo, o teste teria estado bem calibrado se a curva de Gauss fosse perfeita, não é? Digamos, portanto, há uma ponta de um lado que são os muito inteligentes, há a ponta do outro lado que são os pouco inteligentes, depois há a distribuição normal. Mas quando eu comecei a fazer a curva de Gauss, surgiu-me uma dúvida que eu nunca resolvi, que é, mas isto, eu estou a falar de apuramento de conhecimentos, não estou o que é que eles sabem, e não a capacidade deles saberem, não é? Será que também tem que se verificar a curva de Gauss? Porque eu resolvi isto. Aquilo era, digamos, naquela altura já não havia guerra, não é? Portanto, estava tudo cansado da guerra, e, portanto, na realidade, entretanto já tinha havido o ISPA, já tinha sido criado o ISPA, não é? E as faculdades de Psicologia começavam a surgir, portanto não fazia qualquer sentido aqueles licenciados em Filosofia irem para ali, não é? Portanto, que não sabiam nada de Filosofia, de Psicologia, não sabiam nada, não é? O que é que estão ali a fazer, mas era assim. E depois de concluir o serviço militar foi quando começou a aventura na caminha. Aquilo funcionava ali, essa minha tropa funcionava ali na Avenida de Berra, e várias pessoas que eu conheci no Porto, que era o caso do Vítor Branco, que falou há bocado, não é? Ele foi para o Porto porque ele era estudante de Economia, ele era madeirense, já morreu, e foi expulso aqui nessa crise de 62, ele foi expulso aqui do Instituto Superior de Economia e mudou-se para o Porto. E depois também o Francisco Melo, que tinha sido meu colega, aliás, até no liceu, não é? E que fizemos os dois juntos o curso de Filosofia lá na Faculdade de Letras, não é? Encontrei-os de novo aqui, porque eles trabalhavam já na Editorial Caminho, que tinha acabado de ser criada, eles trabalhavam ali perto, não é? E portanto eu reencontrei-os ali nos cafés e nos restaurantes, ali nessa zona, ali na Praça de Espanha, e eles disseram: o que é que tu fazes? E tal. Tens de vir para aqui e tal, agora vamos começar a editar livros e vens para aqui e tal. E eu não queria outra coisa, de facto, não é? Digamos, era um profissional da política que eu detestava, não é? E aproveitei a oportunidade. Nessa altura, desculpa, ainda era funcionário do PCP? Nessa altura ainda era, na tropa, não é? Portanto estava a fazer o serviço militar. Aquilo a tropa afastou-me um bocado dessa realidade, e depois apareceu aquela coisa, não é? Portanto, e eles diziam: vens para aqui, porque na realidade eu é que tinha trabalhado já como editor, não é? Claro. Eles não é? Então vens para aqui e tal, porque eu sabia como é aquela coisa de provas, vai provas e tal. E pronto, e mal saí no fim do ano, desse ano de 73, não, 75, né? E comecei em janeiro de 76, 6 de janeiro de 70, não, 77, saí em 76 e entrei em 77, né? E mudei-me para Lisboa nessa altura, porque eu vivia no Porto, né? Portanto é isto, né? Começámos ali a fazer a editora, nós éramos todos comunistas, não é? Mas, digamos, vamos fazer uma editora que vamos tentar pôr de lado e pôr à parte, não vamos levar, quer dizer, as nossas ideias políticas para a editora. Vamos falar com pessoas, não é? Achamos que são bons escritores e achamos que ele tem uns livros ótimos que a gente gostaria de publicar e tal.
vamos tentar fazer uma coisa assim. Não foi fácil, porque em 77 já tinha havido o 25 de novembro, e portanto essa coisa do comunismo começou a tornar-se incómodo. Para muitas pessoas aquilo era incómodo. E nós éramos vistos como tal, e portanto as pessoas... Houve um camarada meu, que ainda hoje é vivo, e que eu não vou dizer quem é, mas que um dia me disse: pá, eu agora tenho este livro, mas eu tenho muita fé neste livro, e eu não vou dar-te a ti para tu publicares como fiz com os outros, terás que compreender que eu vou ver se escapo por outras vias. Pá, acho bem, pá. O caminho estava muito conotado. Muito conotado. Acho bem, pá. Não, pá, acho ótimo. Se pudesse até te ajudava. Mas não vou fazer, mas quer dizer, acho bem que faças, não tem problema nenhum. Portanto, havia até coisas assim. Portanto, entre nós havia esse tipo de coisas. Depois, com uma boa dose de sorte, lá acabámos por criar a editora que nós queríamos criar. Aí a Sofia Melo Brian Anderson mudou um bocadinho o perfil. Exatamente. Ajudou Exatamente. Aquilo depois foi avançando sucessivamente, porque aquilo começou, digamos, começou com a Alice Vieira, de facto. Nós tivemos um prémio, ela ganhou um prémio com um livro chamado Rosa, Minha Irmã Rosa, que tive imenso êxito e tal. Teve imensas edições. Exatamente. Portanto, aquilo ajudou. A coleção Uma Aventura. Depois, mais tarde, a coleção Uma Aventura, uns 3 ou 4 anos depois. Depois, em 80, o Saramago. E o Saramago, que era uma pessoa que pouca gente gostava dele, que tinha já publicado uns livros, mas aquilo tinha vendido pessimamente, que na realidade estava sem editor. Quando publicámos o Levantado do Chão, aquilo foi um êxito. E toda a gente se levantou. Do convento. Exatamente, depois também o Memorial do Convento, como dizia na altura o Eduardo Prado Coelho, como Memorial do Convento, o Saramago conseguiu alargar consideravelmente a sua base social de apoio. Era a linguagem da época. E pronto. Depois, nessa altura também apareceu a coleção A Aventura, que levou aí para outros lados. De repente, digamos, a editorial Caminho, eu sei, digamos, uma das autoras da coleção A Aventura hoje é a minha mulher, e eu depois fiquei a saber, que, digamos, e era tudo gente muito à direita, e que o Freitas do Amaral soube ela, ficou muito espantado, porque tinha publicado lá os seus livrinhos na editorial Caminho e não lhe tinham feito qualquer alteração, nem posto nenhuma condição. A ver? Portanto, houve assim uma metade de habilidade, metade de sorte, aquilo lá se foi construindo. E pronto, Metade de sorte foi-se alargando. E muito mérito. A Sofia entrou, eu conhecia como todos nós a conhecíamos, mas assim ao longe. E um dia foi numa daquelas comemorações do 14 de julho, que os franceses fazem sempre uma recepção lá na embaixada, e eu fui lá e ela também estava. E foi até ao Almeida Faria, que venha cá, olha Sofia, aqui este é o meu editor, eu nessa altura editor do Almeida Faria, como está? Bom, e agora aqui, naquela altura, a Sofia tinha uma obra muito dispersa. As coisas para crianças estavam concentradas na Figueirinhas, mas o resto era um livro aqui, outro acolá. Mas eu tive ali a inspiração no momento, nunca tinha pensado nisto, E disse: Sofia, já agora, a sua obra é tão difícil de obter, porque às vezes este livro está disperso, está não sei o quê, e se eu lhe fizesse uma proposta, a gente publicar toda a sua obra poética, suponha que em 1 volume, ou 2 volumes, ou 3 volumes, acha que aceita que eu lhe faça uma proposta? E ela disse: olha, isso é bom, e tal, aparece lá para a minha casa um dia destes. E lá começou assim, Ela era uma aristocrata, e não era o marido, nem o filho,
Ele era uma aristocrata. É finíssimo. Portanto, e nesse sentido que ela tinha o homem do talho, tinha a costureira, tinha a sua costureira, e tinha também o seu editor, quer dizer, aquela, digamos, há uma relação pessoal entre o aristocrata tem relações pessoais com os seus servidores, não é? Não é assim uma coisa anónima, não é? E ela cultivava ela era assim, não é? Portanto, nem olhou lá para razões de ordem política, era a saber. E portanto, isso criou, digamos, porque também publicámos também o Daniel Sampaio, que é um socialista, não é? Depois também apareceu o Miyakoto e os africanos. O Miyakoto era maoísta, não é? Portanto, aquilo começou a... Construiu um bocadinho Exatamente. E nós não olhávamos, nem perguntámos, nem, ao contrário do que temia o Freitas do Amaral, nunca dissemos a nenhum autor, foi escrever isto ou escreva aquilo. apenas na qualidade. Exatamente, pensávamos, isto é bom para uma gente publica. Não é? Muito bem. Então, para terminar, fazer-lhe uma pergunta assim, se só dispusesse de uma frase, como é que definia o 25 de Abril? Bom, com a Sofia, o tal dia inteiro e limpo, não é? O 25 de Abril foi uma coisa, digamos... O 25 de Abril é que me faz pensar que eu não queria ter vivido nenhuma outra época histórica, mas quer dizer, ter vivido esta, não é? Com aquela coisa do fascismo e aquele horroroso, aquela coisa horrorosa que era aqueles velhos, não é? Mandarem todos, não é? E depois aquela libertação e aquilo que é hoje, não é? Às vezes hoje discute-se muito, eu acho que, digamos que no essencial, o que foi principal no 25 de Abril está aí, não é? E recomenda-se. Não é? Está cumprido. Exatamente. Podia ser melhor, mas não é Exatamente, podia ser melhor, mas também seria um bocado de estudo nós acharmos que, como achávamos na altura, que tudo é possível e vamos fazer uma coisa completamente nova. Nunca é assim, não é? Nunca é assim. Se virmos as outras revoluções todas para trás, não é nunca assim, não foi nunca assim. Não é? A Revolução Francesa também é aquele rastro de sangue que deixou por aí fora, não é? Em todo o caso, aquilo continua a ser um passo em frente extraordinário, não é? E acho que também aqui, por muito que diga o Ventura e muitos outros, não é? Não, quer dizer, há coisas que não... Nós agora já sabemos o sabor da liberdade, não é? E mesmo que a gente um dia venha a perder, o sabor dela já não perdemos. Não é? Muito obrigado. Muito obrigado.